Hoje sou eu quem vai conversar com a doutora Stephanie Risch. Doutora Stephanie, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Evandro. Bom dia. Bom dia para você. É um prazer compartilhar esse espaço contigo, já que a Elizabeth está descansando um pouquinho, se recuperando. Vai assistir a correspondente médica também, me mandar algumas dicas aqui, caso eu tenha que modificar alguma coisa. Ela que já está tão acostumada a fazer esse quadro por aqui. Lembrando que você pode participar usando a hashtag Correspondente Médica. Já estou de olho aqui no Twitter, você pode mandar sua pergunta. Nós temos vários temas hoje, vamos falar de variante Ômicron, vamos falar um pouquinho de burnout também, que interessa a tanta gente neste momento, né, doutora? Demais. Burnout se transformando numa lei, de fato, que coloca essa síndrome como uma doença do trabalho, enfim. Vá acompanhando e tirando as suas dúvidas aqui conosco. Vamos ao primeiro tema de hoje. O risco de internação pela variante Ômicron é 40% menor do que pela Delta. É o que revela um estudo que foi feito pela Universidade Britânica Imperial College. Infectados pela nova cepa, a Ômicron, também tiveram 15% menos probabilidade de busca por atendimento hospitalar. Apesar disso, os especialistas ainda apontam que os riscos de contaminação pela Ômicron são maiores devido à redução na proteção natural pela vacinação. Vamos falar um pouquinho disso então. Ela teria uma contaminação menor do que da Delta, mas um risco maior de internação, porque a gente que tomou a vacina, a proteção ela começa a diminuir um pouco, abrindo brecha para essa variante, doutora? Provavelmente, Evandro, essa é uma das explicações. A gente pensa em duas coisas. Uma, na verdade, ela transmite muito, mas apesar de transmitir muito, acaba sendo menos virulenta, que a gente chama. O que é isso? O paciente fica como se fosse menos grave. Uma das explicações é o que você já adiantou. Os pacientes, eles já estão imunizados, então essa é uma possível explicação. Uma segunda explicação ainda é em pré-print, ou seja, não foi publicado esse estudo, a Universidade de Hong Kong que está fazendo, e eles mostraram que o vírus se replica na via aérea alta 70 vezes mais do que a Delta. Nossa. Só que, em compensação, para nossa sorte, no pulmão, 20 vezes menos. Por isso, até que talvez os sintomas sejam um pouquinho diferentes. É mais via aérea, coriza, dor de cabeça, muita dor de garganta. Ontem só tem de mais de 15, então eles estão se queixando muito de dor de garganta. Doutor, um pigarro, um incômodo, então está mudando um pouquinho. A OMS ainda não distinguiu muito esses sintomas, mas na prática a gente tem visto que está um pouquinho diferente da Delta, sim. Quando a gente fala de replicação, doutora, significa que ele vai se espalhando muito mais, mas que ele não chega a atingir o que outras variantes trouxeram de risco maior para internação, para intubação, que é o pulmão? Como que é isso? Exatamente. A gente imagina que na via aérea alta, nesses tecidos, ele está se multiplicando muito. Então, eu, em contato com você, se eu estivesse nesse momento positivo, eu estou te passando muito vírus. Porque eu tenho muita velocidade de replicação e ele está mandando vírus para você. Só que o fato dele acabar se replicando muito aqui nessa via aérea, nessa parte mais alta do nosso corpo, que é o importante. Quando a gente olha no telão, então, só para relembrar, o risco de internação, apesar de contaminar mais, é 40% menor do que a Delta. Isso é um alento depois de que a gente está há 2 anos lutando nessa pandemia. Exatamente. E a probabilidade de 15% menor de atendimento hospitalar. Isso é importante, mas óbvio que a gente não tem que relaxar. Porque se a gente imaginar que ela transmite muito mais, um universo muito maior de gente vai pegar, e daí mesmo que seja uma porcentagem pequena que interne, ainda é muita gente, né, Evandro? Exatamente. Agora, quando a gente fala desses sintomas, né? A senhora disse que os sintomas eles estão muito aqui nessa região, chegando menos ao pulmão. Esses sintomas se confundem muito com os da gripe, e por isso as pessoas estão tão desesperadas agora, fazendo ambos os testes para tentar entender o que elas têm. Exatamente. Não dá para distinguir. O que a gente entende é que o vírus influenza, que seria o da gripe, a evolução dele é um pouquinho mais rápida. O paciente, às vezes, um dia está bem, no outro dia já está, assim, de cama, não sai do sofá, parece que está morto, assim. Já o vírus da Covid, ele já vem um pouquinho mais lento. Começa a piorar, vem aquele cansaço, vem aquele sintoma, aquela coriza, uma febrezinha, mas quando o paciente chega para a gente no pronto-socorro, não dá para distinguir, tem que testar todo mundo para os dois, nesse momento tem. Pessoal, tem dúvida sobre a variante Ômicron? Mande aí na hashtag Correspondente Médica, que a doutora Stephanie vai traduzir tudo para a gente aqui de uma forma mais fácil de entender. A senhora que está ali na linha de frente também, né, e percebendo e recebendo esses atendimentos, o que se percebe? Que há uma possibilidade de se aumentar o número de casos, mas desses casos evoluírem de uma forma mais branda, não precisarem daquele auxílio ou de intubação, que é algo tão temido pelas pessoas em outras fases da Covid-19, da pandemia que enfrentamos, doutora? Eu acho que é exatamente isso, Evandro.
a gente imagina que vai ter uma folga maior no sistema de saúde, porque se a gente imaginar que esses pacientes antes iam para UTI e era uma internação prolongada, agora eles adoecem, mas acabam não internando, mas eles vão para o pronto-socorro. Então, a gente ainda vai ter uma lotação, provavelmente, da parte de pronto-socorro. E a gente está tendo tempo para ajeitar essa logística, porque outros pacientes vão precisar ir para o pronto-socorro. O paciente que infarta, principalmente em época de Natal, que é a época que aumenta a incidência de infarto. Imagina os pronto-socorros cheios de gente com o vírus. Exatamente. Então, assim, apesar da internação em UTI ter menor risco de intubação, isso a gente sabe que os estudos ainda são preliminares, esses dois que foram citados, que diminui de 40%, tem um da África também, do Reino Unido, variando, e da Suécia, variando de 40%, 70% e 80% menos internação. Então, isso deixa a gente mais tranquilo. Nossa, é menos grave, mas esse paciente ainda procura o médico, ainda vai para o pronto-socorro, por isso que é hora da gente ter um pouquinho de cautela. Para o pessoal que vai passar a festa de fim de ano aí, né, e também está com esse temor aí pela Ômicron, qual que é a importância da dose de reforço? Porque tem muita gente em que o prazo já deu ali na carteirinha, mas as pessoas não estão buscando os postos de saúde. É fundamental. 2 doses não protege o paciente direito, é em torno de menos de 40% a imunidade. Então, faça a terceira dose, faça a dose de reforço, se tiver oportunidade, não perca isso, porque é isso que está garantindo esse quadro mais leve. Então, sim, tem efeito a imunização, né? Porque o paciente, mas eu vou vacinar para quê, se não está pegando? Claro que pega o vírus, senão não estava aí, tinha mais gente morrendo e não está, né? Pessoal, e as unidades básicas de saúde malemar tem fila neste momento, né? Então, está muito mais fácil você procurar mais rápido. Os profissionais da saúde ali já estão muito mais preparados porque passaram 2 anos vivendo todo esse turbilhão de coisas. Então, assim, para eles é ali, ó, já sai vacinado e mais protegido aí, como ressaltou aqui a doutora Stephanie. Vamos mudar de assunto agora. A partir do 1º de janeiro, o burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional, vai passar a ser categorizado como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde. Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que entre 2019 e 2020, o Brasil registrou um aumento de 30% nos pedidos de auxílio-doença por trabalhadores com problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. A gente tem até uma arte que mostra isso, né? É isso mesmo, pessoal? Temos uma arte que mostra esse aumento aí de casos. Daqui a pouco a doutora vai mostrar para nós, então, inclusive, quais são os sintomas. O que indica para a pessoa que ela pode estar próxima realmente de um esgotamento profissional, doutora Stephanie? Vamos só relembrar, Evandro, o que é esse burnout? Burnout é exatamente isso, esgotamento profissional. É como se o paciente chegasse à exaustão dele, um estresse crônico por muito tempo ali. E é engraçado que, inclusive médicos, a gente entendia que o burnout é quando o paciente surta, coloca fogo e sai correndo. E não é isso, o burnout não é esse estresse agudo. É uma coisa crônica que principais sintomas, desde um cansaço excessivo, seja ele físico e mental, dor de cabeça, às vezes, é muito frequente nesse paciente. Pode ter dificuldade na concentração, alteração no apetite. Às vezes o paciente para de comer, não tem apetite, quer só ficar trabalhando. Insônia. Mas uma coisa importante que foi caracterizada é que na síndrome de burnout, ela tem aproximadamente 12 fases. Se a gente puder separar em 3 grandes grupos, porque eu não vou ficar aqui falando das 12 fases para vocês, vai ser a primeira, é uma hiperprodutividade. O paciente, ele quer produzir muito, é aquele paciente que só é um workaholic, ele quer trabalhar, o trabalho está na frente das outras coisas, ele acha que não pode fazer uma academia, fazer uma atividade física, não pode aproveitar o final de semana como se ele estivesse culpando. Então, essa é a primeira fase. Depois vem uma exaustão física, que o paciente começa o corpo a sentir, porque antes ele está ali no gás, aumentando o trabalho e tudo. Agora, na segunda fase, não, já é uma exaustão física e mental. Aí ele já fica mais quieto, já fica super irritado. Às vezes um colega de trabalho faz uma brincadeira com ele, ele é super estúpido. E isso é um estresse crônico que as pessoas podem tentar identificar. Se você tem um colega de trabalho assim, que sempre está reclamando, que sempre está irritado, alguma coisa está errada. E a terceira fase, que seria já o isolamento, que é como se fosse uma depressão grave, e o paciente já não quer mais trabalhar, já fica sem paciência com tudo e, no pior das hipóteses, até um surto às vezes. Agora, o que é muito irônico nessa história, né, é que ele busca tamanha produtividade que vai chegar um momento que ele vai deixar de produzir, exatamente fazer o oposto do que ele busca, né? Exatamente. Agora, doutora, quais são os tratamentos? Porque assim, a gente fala de burnout, né? É algo, parece muito assim, difícil de detectar, difícil de entender, ou intensidades diferentes. Se o tratamento ele também varia de acordo com o caso, ele tem uso de medicamentos ou não é necessário, em alguns momentos em outros não. Conte pra gente como é que funciona.
Exatamente como você falou, alguns momentos é preciso um tratamento medicamentoso, outras vezes não. Claro que tem que buscar a ajuda de um profissional, seja ele um psicoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, alguém nessa parte. Outras coisas como ter um tempo para descansar, fazer uma atividade física, a meditação reduz o estresse crônico, a importância desse mindfulness, que a gente parar e focar em alguma outra coisa. O paciente tem que ter uma folga, tem que ter o equilíbrio. E nas empresas, os contratantes também têm que entender. Por isso que também é bom, agora, vinculou isso como uma doença ocupacional, talvez a empresa também leve mais atenção. Se o funcionário está fazendo muita hora extra, tem alguma coisa estranha. Ou ele não está sendo produtivo, ou ele está com trabalho demais. Então, é hora de rever muitas coisas, mas o tratamento, basicamente, psicoterapia, terapia comportamental, meditação, fazer atividade física e, eventualmente, usar uma medicação mesmo. E, doutora, qual que é o profissional médico que identifica isso? Ou todos também devem estar preparados para, no momento, preparar e encaminhar? Como é que é? Eu acho que, no primeiro momento, o médico tem que saber reconhecer e vincular esse estresse ao trabalho dele. E daí, a depender do grau dessas fases, que nível que está, encaminhar para um especialista ou já fazer esse acompanhamento inicial. Agora, a OMS reconhecendo isso ou transformando numa lei, isso pode de fato fazer com que as pessoas mantenham mais a atenção, deixem de achar que é frescura, porque tem muita gente, até no convívio social, em que o amigo ou o parente, enfim, fala, não, você está com frescura, você está com preguiça de trabalhar, e muitas vezes já se tornou a doença, né? Está com o famoso piti, né? Isso não é nada não, é piti. Não, você está certinho, eu acho que quando a gente faz esse... Porque na prática, juridicamente, é muito parecido, porque era já permitido afastamento, inclusive por invalidez. Tem gente que consegue com burnout se aposentar, se afastar. Eu acho que justamente quando você vincula isso ao trabalho, as pessoas talvez deem mais atenção e não acham que é uma bobeira, porque realmente não é uma bobeira. Começa com essa coisa do paciente estressado, mais ativo, e depois é orgânico, o paciente adoece realmente e pode ter inclusive um surto. Então a gente tem que olhar com atenção esses pacientes, sim. Doutora, a gente tem até uma pergunta do José aqui falando o seguinte, quando há ali um problema no sono ou o sono estando prejudicado, é um sinal de que ele pode estar pensando demais no trabalho e isso já chegando a um limite que ele não está conseguindo administrar? Sim. É difícil, porque sempre quando a gente tem um problema, um estresse, acaba que prejudica o sono, porque você fica estressado, você fica com a adrenalina mais alta, a noite inteira pensando como eu vou resolver esse problema. É muito pontual a gente imaginar que também uma noite de sono mal dormida está vinculado ao burnout, mas sim, é um indício, a gente tem que tentar entender por que não está conseguindo dormir e esclarecer melhor. Bom, todas essas dicas, tudo que a doutora Stephanie Risch está contando aqui para a gente, fica disponível depois no nosso site cnnbrasil.com.br. Se você se identificar com alguma dessas características e quiser depois rever o que a doutora Stephanie Risch disse, é só acessar lá para você entender se você ainda está dentro de um momento saudável, em que você possa discutir talvez com o seu empregador, né, com o seu líder, com o seu chefe, para falar, olha, estou chegando nesse momento aqui que pode ultrapassar essa linha saudável e atingir o burnout, ou se você já está vivendo isso também, entender de que forma que você pode procurar ajuda. A gente vai para o próximo tema agora. Um enfermeiro de São Bernardo do Campo é o primeiro brasileiro a receber o prêmio de enfermagem Rainha Silvia da Suécia. Está aqui ele, ó, Jian Singh. É um dos coordenadores da startup WeCancer, que oferece suporte a pessoas que fazem tratamento de câncer. A startup oferece atendimento à distância por aplicativo, telefone ou WhatsApp. O Jian, ele foi vencedor desse prêmio depois de passar por um processo envolvendo outros 428 candidatos. Também com projetos incríveis, né? É muito legal. Parabéns, viu, Jean? Já desejamos os parabéns para você aí por ir ao encontro daquilo que possa ajudar a salvar outras pessoas. Além de uma quantia em dinheiro, ele receberá a oportunidade de fazer um curso no exterior. Ele conversou com a gente sobre essa importância. Vamos ver então o que ele disse e depois a gente vai repercutir isso aqui com a doutora Stephanie. Em momentos de crise sanitária, vale lembrar que no Brasil a Covid-19 representa 1/3 das mortes globais entre profissionais de enfermagem. E para mim, primeiro vencedor brasileiro do Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia da Suécia, ganhar significa muito mais do que uma conquista pessoal ou profissional. Ganhar representa dar voz a mais de 2,5 milhões de profissionais heróis que dedicam suas vidas à ciência do cuidado. E mais que isso, reverbera a luta nacional de todos nós, maior corpo de saúde do país, por valorização e reconhecimento.
Legal, Jean Singh, parabéns. Doutora, qual que é a importância do trabalho do Jean para ajudar pacientes com câncer? Você tem um aplicativo em que eles possam se comunicar ali, né, com um médico, enfim, com profissionais da saúde e terem um pouco mais de segurança numa doença que é tão cheia de altos e baixos, né? Com certeza. Eu acho que ninguém no mundo não conhece alguém que tem câncer. E só de você conhecer alguém com câncer, você sabe o que é estar perto ou ver uma pessoa com câncer. Eu acho que uma das doenças, é cruel, é uma das piores doenças que existe é o câncer. A pessoa está muito frágil e com certeza, se ela puder ter esse suporte, ter alguém ali que quando ela tem uma dúvida, tem uma angústia, às vezes a gente pode julgar que a dúvida é boba, mas para a pessoa que tem o câncer e tem 1 milhão de dúvidas, a cabeça está a mil, você tem um suporte de um enfermeiro. Eu vi que é super legal essa startup, o We Cancer, que conta com nutricionista, psicólogo, outros profissionais. Então, assim, um paciente, principalmente quando a gente fala de um paciente do SUS, de poder contar com esse time aí gigante de gente que está de parabéns. Jean, parabéns, meus parabéns, especialmente para você e toda a equipe, é fundamental. O paciente com câncer, ele é um paciente especial. E eu sempre, na minha vida, eu falei assim, que eu sou muito sensível, assim, né? E eu falei assim, eu nunca vou trabalhar com câncer, porque eu não vou aguentar. E na minha vida, tudo no meu trabalho me levou para o câncer. Então, eu estava dentro da cardiologia também, trabalhando na cardio-oncologia, e eu falei, é para eu conviver com um paciente com câncer. Então, eu tenho uma troca, uma coisa especial. Eu sou apaixonada pelos meus pacientes que têm câncer, eu adoto todos eles. E eu tenho certeza, assim, é fantástica essa iniciativa e que outros projetos como esse possam favorecer esse tipo de paciente. E o que eu percebo também, né, inclusive nas redes sociais, ou sempre que alguém compartilha uma história de enfrentamento do câncer, outras pessoas começam a perguntar ali, o que você está sentindo? Você passou por isso depois da quimioterapia? Você teve determinada reação? Você está se sentindo cansada? Como é que você está fazendo exercício físico? Ter um aplicativo também para estabelecer esse diálogo com profissionais da saúde é muito importante para trazer um pouco de paz no momento de turbilhão, né, doutora? É uma rede de proteção, né? Você se sente protegido ali, acolhido. Então, tudo que aumentar esse entorno desse paciente é de extrema importância. Agora, doutora Stephanie, no seu dia a dia, você também tem contato com enfermeiros, profissionais da enfermagem, que são essenciais ali, né, para que vocês possam construir a ferramenta essencial para atender a todos os pacientes, não só esses que estão enfrentando o câncer. Durante a pandemia, esses profissionais como o Jean também foram muito importantes. Qual que é a importância dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem, do funcionamento do hospital, das unidades de saúde? É fundamental, assim, o que seria de nós médicos e de todo profissional de saúde se eles não estivessem ali. A gente vai lá, passa visita, mas às vezes a pessoa que está o tempo inteiro ali do lado, que tem um olhar clínico, é o enfermeiro. Então, cada vez mais, o corpo de enfermagem tem que ser valorizado. Tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem, eles precisam ser valorizados. Porque a gente sabe, a gente vai lá, dá conduta, olha, mas quem está ali do lado, cuidando o tempo inteiro e tendo esse acompanhamento mais horizontal, é o enfermeiro. Então, assim, que possamos ter... Eles, inclusive, precisariam e necessitariam de uma remuneração melhor, porque eles fazem muita coisa e fazem total diferença. Então, quando a gente remunera mais, eles conseguem se especializar mais, a gente consegue escolher os melhores. Então, o que seria de nós se não fossem vocês, enfermeiros? Que legal. Enfermeiros, profissionais da enfermagem, o nosso carinho e um grande abraço a todos vocês, que vocês sigam firmes nesse propósito de salvar vidas ao lado de todos que estão ali, né, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, enfim, todos aqueles profissionais que trabalham desde o atendimento até o tratamento em si dos pacientes. Doutora Stephanie, tenho só mais uma pergunta. Cumpri a missão bem aqui ao seu lado no Correspondente Médica de hoje? Ih, Elisa, cumpriu, hein? Elisa, tô aprovado. Mande aí na hashtag Correspondente Médica também. Obrigado por você que participou. Doutora Stephanie, um Feliz Natal para você, Feliz Natal, para sua família, para aqueles que estão à sua volta. Obrigada. Tá bom? Elisa, um Feliz Natal, viu, querida? Volta, viu? É verdade. Volte com bastante saúde no Natal, se Deus quiser, amanhã, hein? Elisa está comigo aqui de manhã. Até mais, doutora. Até mais. Tchau, tchau. Esse foi mais um Correspondente Médica.